Falar muito de futebol aqui na Band News FM. Boa tarde, Paloma, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem, Tudo Olá, certo. Débora, os tudo bem? ouvintes? Boa tarde aí pra vocês. Seguinte, eu não falo mais, nunca mais, depois de ontem, que pênalti é loteria. Ainda mais depois de ver a entrevista do técnico do Bragantino, Caixinha, né? Pênalti é treino, pênalti é força mental. Pênalti é preparo, pênalti é muito trabalho. Então foi assim que veio a classificação do Bragantino, do Pedro Caixinha, à terceira fase da Libertadores. 0-0 no tempo normal contra o Áquilas. Nos pênaltis, 4-3 para o Massa Bruta, sendo que os colombianos, vale destacar, perderam 2 cobranças. E recentemente a gente tem falado muito da questão do Palmeiras, né? Que em 8 decisões de pênaltis, é um número absurdo, né? Sim. Vai muito mal nos pênaltis o Palmeiras. Então, e eu já falei algumas vezes da questão de ser loteria, né? E não, tem que ter competência para bater pênalti, tem que ter muita personalidade também, né? Sem dúvida. Puxando aqui pela memória, perdeu 7 em 8. Olha lá. Se não me engano, foi isso. É isso aí, é um número impressionante mesmo. O próximo jogo do Bragantino sai do vencedor de Botafogo e Aurora da Bolívia. Os times se enfrentam hoje no Rio de Janeiro, no jogo de ida, disputado na Colômbia, empate em 1-1. Então, falando um pouco aí desse jogo também, o Botafogo precisa, de uma vez por todas, se encontrar e reencontrar o caminho das vitórias, esquecer 2023 de uma vez por todas. Quem está no comando é o interino Fábio Matias, que comanda também o time hoje. Ele assumiu o fogão interinamente depois da demissão do Thiago Nunes. O Botafogo, que vem de vitória no último sábado no Campeonato Carioca, 2-0, mas ainda luta para avançar à semifinal. Perdeu muitos pontos, tropeçou bastante o Botafogo, né, Fábio? Muito. E muitas trocas de treinadores, né? Desde a saída do Luiz Castro, foi ele quem pediu, recebeu uma outra proposta e deixou o Botafogo. Desde então, o Botafogo não conseguiu se encontrar. Cláudio Caçapa, Bruno Lage, Lúcio Flávio, o Thiago Nunes, né? Vai para o quinto treinador em menos de um ano. Então é impressionante muito esse marco, complicado, né? muito Antes e complicado. depois do Luiz Castro, né? Exatamente. Como impactou aí esse time do Botafogo. Bom, hoje também tem rodada cheia da Copa do Brasil e também tem jogos adiados do Paulistão. O Palmeiras enfrenta a Portuguesa, jogo válido pela 5ª rodada. A Luz ainda sonha com a classificação às quartas de final. O Palmeiras já está classificadão, mas vale a liderança da classificação geral. Se vencer, o Palmeiras ultrapassa o Santos e aí sim fica com essa boa vantagem da fase final, ter a chance de decidir os jogos em casa. O técnico Abel Ferreira deve dar chance a alguns reservas, poupar ali alguns titulares, até porque no sabadão tem clássico com o São Paulo no Morumbi. E o São Paulo também entra em campo hoje, jogo adiado também da 5ª rodada, contra a Inter de Limeira, que será em Brasília esse jogo. A Inter de Limeira chega para a partida com 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos. Do outro lado, o São Paulo vem de uma série de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, mas o São Paulo está a 4 jogos sem vencer. O time do técnico Thiago Carpini é o segundo colocado no grupo D e, se vencer, assume a liderança. A Inter de Limeira, e aí vale esse destaque porque impacta a vida do Timão. Sim. A Inter de Limeira está na zona de classificação, mas não vence há 2 jogos. Se vencer, abre vantagem na liderança do grupo C e aí elimina o Corinthians, que tem 10 pontos e mais 6 em disputa. E aí não teria condição de chegar aos 17 para avançar. Então hoje o corintiano de olho nesse jogo, né? E torcendo para o São Paulo não perder. Torcendo né? para o São Paulo, torcendo para o São Paulo não perder. Tem os destaques da rodada, estava vendo aqui, saiu agora uma notinha, falando muito aí da possibilidade da venda do Gabigol, né? O Flamengo está tentando aí analisar se consegue arrancar algum lucro dessa venda com o contrato dele que fecha no meio do ano. Então há uma possibilidade, ele que hoje é reserva do Flamengo, então o Flamengo já admite essa possibilidade de vender o Gabigol, que não tá aí muito bem no elenco do Flamengo, né? E aí é o seguinte, a gente já falou muito aqui dele ser a cara do Corinthians, né? Mas você já pensou um Gabigol no Palmeiras, com a qualidade que ele tem? É que eu não sei se a torcida aceitaria, porque ele já brincou com a história do Mundial e tal, mas aí
não teria pra ninguém um Gabigol no Mas Palmeiras. jogador bom a torcida aceita. É, né? Esquece né? rapidinho. Memória que fez. curta. Pra jogador bom a memória é curtíssima. E ele é bom, E ele faz é parte, muito faz parte do futebol. Vou aproveitar essa coluna, Paloma, pra passar a agenda da Band News FM, pode ser? Boa! Quarta-feira de muito futebol, hein? A partir das 9 da noite, pra São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, João Pessoa, Curitiba, Goiânia e Manaus, tá? Tem Campeonato Paulista, Inter de Limeira e São Paulo, como a Paloma disse ainda há pouquinho, o jogo é em Brasília, a bola rola às 9h35. Mesmo horário, 9 da noite no Rio de Janeiro, tem Libertadores da América, hein? A Paloma destacou também, tem Botafogo e Aurora, hein? A bola rola às 9h30. 9 horas também começa a nossa transmissão em Salvador para a Copa do Nordeste. Tem CRB e Bahia, a bola rola às 9h30. Mesmo horário para Fortaleza, hein? Tem Copa do Nordeste, tem Ceará e ABC. E um pouquinho mais cedo para Porto Alegre, Band News FM em Porto Alegre, a bola rola às 8 da noite, tem Campeonato Gaúcho e também Copa do Brasil, hein? Tem São Luís e Grêmio, Asa de Arapiraca e Internacional. É muito futebol hoje na Band News FM. E amanhã falaremos desses jogos, então. É isso. Um beijo, boa Beijo, tarde.